Na pequena cidade de São Miguel, situada à margem de uma imensa floresta, o folclore local contava sobre um lugar onde as bússolas enlouqueciam. Mais que um simples mito, a floresta parecia ter vida própria, com trilhas que apareciam e desapareciam como se quisessem manter os curiosos longe. Eu nunca acreditei completamente nas histórias, até que, por acaso, um amigo me convidou para uma expedição. Queria explorar o que havia além da região conhecida, o que muitos chamavam de Zona Proibida. A intrigante proposta nos pescou, um lugar cercado por mistério, e não tardamos muito a nos enfiar na imensidão verde. Ao entrar na floresta, algo no ar se alterou, o canto dos pássaros diminuía, e o vento parecia desaparecer. Logo começou a confundir a direção. Nossos celulares, que inicialmente mostravam sinal, logo perderam a conexão. As bússolas, antes firmes, começavam a girar sem parar, como se vivêssemos um pesadelo. A tranquilidade que eu imaginava se dissipou, dando espaço a uma inquietação que se cravou em meu peito. Para encorajar o grupo, comecei a narrar histórias que ouvira sobre aqueles que se aventuraram e nunca voltaram. Rindo nervosamente, compartilhei rumores de um antigo eremita que se dizia viver na floresta, com passado nebuloso e conhecida habilidade de confundir forasteiros. Conforme avançávamos, paradoxalmente, parecia que cada passo nos aproximava de um destino desconhecido, ao mesmo tempo em que a ideia de estarmos perdidos se tornava opressiva. As árvores altas, embora magníficas, emitiam uma sensação de vigilância, como se observassem nossos movimentos com uma curiosidade imperturbável. Em certo momento, encontramos uma trilha. Estranhamente, não havia sinalização ou qualquer indício de que ali tivesse passado alguém. O caminho era convidativo, e a curiosidade superou o medo. Cacei os olhares de meus amigos e, por um instante, hesitamos, até que decidimos segui-la. A floresta se adensava, e a luz mal penetrava ali. Olhei ao redor, e a silhueta de árvores se unia em um jogo de sombras. Subitamente, ouvimos o som de risadas distantes, como se ecoassem entre as árvores. Um riso infantil, e isso fez meu coração disparar. Estamos sendo observados, pensei, mas tentei afastar a ideia, atribuindo ao ambiente mais um efeito da nossa imaginação nervosa. No entanto, o medo era palpável. O riso continuou, seguindo-nos, e eu interrogava meus amigos sobre o que estávamos ouvindo. São só ecos da floresta, disse um, mas sua voz falhava. O caminho ficou mais estreito, e o tempo parecia se arrastar. Quando decidimos voltar, reconhecemos que a trilha havia mudado. O que antes era um caminho claro agora se tornara uma armadilha de galhos e arbustos. O desespero começou a tomar conta. Fomos obrigados a nos dispersar, cada um buscando um jeito de encontrar o caminho de volta. Olhei para trás e vi uma sombra se movendo rapidamente entre as árvores, mas quando me virei, não havia nada. A sensação de estar perdido tornou-se quase física, e a floresta parecia girar em torno da gente. Após horas vagando, um amigo gaguejou ao falar sobre o que havia visto. Ele insistia que uma figura espreitava entre as árvores. Estava só me observando, sem se mover, assegurou, com os olhos arregalados. Isso era suficiente para aumentar a tensão. Algo não estava certo. Tentamos nos reunir novamente, mas o que poderia ter sido um simples desencontro, tornou-se um labirinto cruel. Mais tarde, quando finalmente nos encontramos, estávamos exaustos, e cada um trazia um relato peculiar. Histórias de sussurros, rostos emergindo do escuro, até mesmo visões de antigos habitantes da floresta. Lá, na escuridão, o tempo se distorcia, e até mesmo a realidade parecia instável. As vozes de nossos amigos misturavam-se com as risadas, formando uma sinfonia de angústia. Com as bússolas ainda enlouquecidas, não havia como saber a direção de volta. Apenas a lembrança de um caminho que já não existia. O medo de estar perdido se transformou na certeza de que talvez nunca saíssemos. Entretanto, em algum momento, a noite começou a se dissipar, e a luz da manhã fez com que a floresta de certa forma se tornasse ainda mais enigmática. Ao finalmente encontrarmos uma clareira, uma sensação de alívio tomou conta, mas a inquietude persistia em nosso interior. Abrimos um mapa amarelado que alguém trouxe, mas os riscos pareciam se modificar à medida que os olhávamos.
O que antes era um simples passeio se tornou um labirinto existencial, uma jornada de retorno à sanidade. Ao sairmos, percebi que as risadas ainda ecoavam nas folhas, sussurrando alertas sobre aqueles que não eram capazes de deixar sua prisão verdejante. Quase um aviso. Há algumas realidades que não devem ser exploradas. Algumas florestas estão mais vivas do que se imagina. E mesmo agora, ao escrever, sinto que a floresta ainda me observa, como uma entidade aguardando meu retorno.